Boa noite, pessoal. Galera, eu vou dar um salve aqui pra galerinha do SARM, tá? Estão me perguntando bastante a respeito também e eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês entenderem uma coisa. Todo mundo já está cansado de escutar o que é um SARM, como que ele age, que ele é um modulador seletivo de receptor hidrogênico, ou seja, ele vai se ligar apenas no receptor na sua célula muscular, tá? Ele não vai se ligar em pele, couro cabeludo, próstata, nada. Ele tem ação nos ossos também. Agora, o que vocês têm que entender é o seguinte. O SARMs, num sujeito que ele é natural, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar ali e vai gerar um ganho, algum tipo de ganho de massa magra, de massa muscular. Na verdade, tem em si de massa magra, tá? O problema é que ele não trabalha numa coisa que se chama eritropoiese, que a testosterona faz, que é aumento de glóbulos vermelhos. Isso faz a sua circulação sanguínea girar melhor e você tem também um aspecto melhor no tônus muscular por isso. Quando você está com pump na musculatura, você não tem um tônus melhor? É a mesma coisa, a eritropoiese faz parte disso, tá? E é o seguinte, o SARM, ele tem um efeito muito particular no que tange também a não melhorar a sua libido. Porém, quando você utiliza o SARM, ele não vai inibir tanto o seu eixo, no caso se você for natural. Já se você for hormonizado, se você tirar o hormônio para usar o SARM, você vai ter problema na sua libido, porque o efeito da testosterona, essa língua com essa raspa tá me atrapalhando para falar pra caralho, né? O efeito da testosterona que age no parte do sistema nervoso central, melhorando a sua libido, não vai estar sendo ativado, entendeu? Então você vai ter uma queda de libido, como aconteceu comigo no protocolo que eu fiz. E o que aconteceu? Por eu não ter uma melhora na síntese de glicogênio, porque eu acho que o SARM, na verdade, não é que é na síntese de glicogênio, eu acho que é mais na eritropoiese, que ajuda também a segurar o glicogênio na célula muscular. Eu não notei um ganho de volume tão expressivo. Porém, quando eu voltei para TRT junto com o SARM, eu tive um ganho de massa muscular bem, assim, vamos dizer, expressivo, tá? Porque eu recuperei alguns aspectos que a testosterona me trazia que o SARM não estava trazendo. Se você, meu querido, é aquele cara que está querendo utilizar o SARM para fazer uma TPC ou uma ponte, no caso de um ciclo de esteroide anabolizante, eu já vou te dizendo, eu não concordo com esse protocolo, com essa teoria. Porque foi o que eu falei, você vai tirar ali quase 1,5 gramas de andrógenos por semana e entrar com um protocolo de 2 SARMs ali para tentar segurar algo que nunca você ia ter tomando eles. Imagina tentar segurar depois de um protocolo tão expressivo de esteroide anabolizante. Então, já tira o cavalo da chuva, não funciona o TPC, entendeu? Eu não acho interessante, TPC você vai perder de qualquer jeito, então se você quis fazer ciclo TPC, já tenha a noção de que não vai ser um protocolo legal. Outra coisa, tá? A maior diferença dos SARMs para um esteroide anabolizante, qual que é? O SARM é seletivo, ele vai lá, ele se liga no receptor, vamos fazer uma trepadinha aqui, ó. Ele vai lá e se liga no receptor androgênico e vai fazer o efeito nesse receptor, tá? Mesmo que você coloque uma testosterona, em teoria, eu imagino que como esse receptor está tampado, a testosterona não vai agir na célula muscular, mas ela vai agir em outros mecanismos, por exemplo, a libido, parte cognitiva e a eritropoiese, por exemplo, tá?
que isso, querendo ou não, ajuda muito no volume muscular, tá? Vocês não têm noção do tanto. À toa que vocês veem ciclista aí aplicando um tipo de EPO aí local na coxa, que as coxas dos caras são infladas, que é coisa de louco. Bem, é só você ver quando você treina, você aumenta o número de sangue, de quantidade sanguínea que vai para o músculo e enche. Então, voltando aqui, ele se liga no receptor. Só que, se você analisar os esteroides anabolizantes, além da, como que eu posso dizer, além de ele se ligar, o anabolizante ele tem uma taxa de força com qual ele se liga no receptor, entendeu? Por exemplo, a trembolona é um anabolizante altamente eficaz porque a força com qual ela se liga no receptor é muito forte, tá? Então o efeito dela acaba sendo muito forte ali naquele receptor androgênico. Já um esteroide que tem um nível anabólico muito alto, mas não se liga tão forte no receptor androgênico, já não vai exercer a mesma função da trembolona, entendeu? É a mesma coisa com o SARM. O SARM ele foi feito para se ligar no receptor androgênico. Foi feito para isso. O problema é que a ciência ainda não conseguiu descobrir uma maneira de criar um modelo de SARM que se ligue fortemente ao receptor androgênico. Ele seleciona, mas a força com a qual ele se liga não é tão grande quanto a de uma testosterona ou um imogenin. É basicamente proporcional e até um pouco menos do que uma oxandrolona, tá? Então, meu querido, por isso que você não vai ter resultado tão expressivo com um SARM do que com uma testosterona básica, por exemplo. A gente precisa esperar mais tempo, para ter mais estudos, uma melhor evolução nessa área, para que a ciência consiga criar um SARM que se ligue fortemente ao receptor androgênico e algum outro tipo de SARM também que trabalhe na libido e na eutropoese para a gente unir junto. Na libido eu acho que até já tem, tá? Eu não fui muito a fundo no estudo, mas eu acho que até já tem, que mexe na parte cognitiva, na parte de libido, essas coisas. Porque sempre com testosterona baixa, meu amigo, se você era um usuário de Blast Cruise, você vai ficar com a testo zerada. A minha chegou a bater 70 nanogramas por decilitro. Eu fiquei praticamente um velho, entendeu? Acamado na cama. Agora, quais são os dois melhores SARMs que existem hoje em dia? Aliás, eu vou falar, SARM mesmo, né? O seguinte, Ligandrol, tá? Esse aqui é da Enhanced, da loja Maromba. Eu usei ele, eu gostei. Tá? Primeiro eu comecei a usar ele separado, gostei muito. Na época eu acho que eu usei, não sei se foi 10 ou 15 miligramas, acho que foi isso. E disparado, o melhor de todos, que me deu uma força e eu notei uma densidade muscular muito legal também, esse aqui, o YK11, tá Enhanced também, tá? Então se vocês tiverem interesse em usar dois SARMs de maneira experimental, esse eu usei 2 potes, eu gostei muito, usei até uma dose um pouco maior, me trouxe um resultado até legal na época. Lógico que quando eu estava usando esse aqui eu já tinha voltado para a TRT, mas eu conheço os efeitos de uma TRT no meu corpo, o nível de força e densidade que ela dá e o nível
a gente vê que com o SARM estava diferente. Geralmente uma tectemia era 200 miligramas de testosterona, eu estava tomando 100. Cara, valeu a pena, tá? Não vou falar mal do produto, não. Eu só não acho que, pra mim, compensaria o custo-benefício por causa do valor, entendeu? Mas eu acho que valeu a pena. Você quer ver uma coisa que eu acho que seria muito interessante? O uso de SARMs, por exemplo, um YK11, alguma combinação de peptídeos e uma testo baixa. Eu acho que isso traria um shape incrível, com quase zero de colateral, tirando a inibição do eixo. Só que infelizmente o custo-benefício não compensaria. Então é isso aí. Se você tiver interesse em consultoria naquele pacote ainda, só procurar no e-mail, tá? luizgimenez@21.com.br. Me chama nesse e-mail que a gente conversa.